Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, dos versos 6 ao 14. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem dado espírito de covardia. Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão dessas palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Novamente o verso 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Amém. Até aqui. Guarde essas palavras no seu coração. O Senhor Jesus destruiu a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade por meio do Evangelho. Nós sabemos que essa é a carta testamento de Paulo, não é, irmãos? E as palavras de um homem no seu leito de morte são muito importantes. No final dessa carta ele diz que combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. Desde agora a coroa da justiça já estava reservada para ele, a qual o Senhor, justo juiz, daria a ele na sua vinda. E não somente a ele, mas a todos que amam a vinda do Senhor. E nós sabemos que ele envia para o seu filho amado Timóteo. E as duas epístolas têm uma característica em comum. Paulo faz uma saudação de forma diferente. Ele fala a Timóteo graça, misericórdia e paz. Todas as outras epístolas ele fala graça e paz. Nessa, no final da sua vida, ele fala graça, misericórdia e paz. Graça é quando o Senhor concede a você mesmo aquilo que você não merece, quando Ele partilha da sua vida com você e comigo. Misericórdia é quando Ele não concede a você o que você merece. Isso é misericórdia. Na tua ira, Senhor, lembra da tua misericórdia. E paz é o resultado de Deus sendo ministrado ao coração dos homens. Graça, misericórdia e paz. É isso que Ele desejava a Timóteo, porque Timóteo era alguém crente, um filho verdadeiro na fé, que tinha fé sem hipocrisia, a mesma que havia habitado na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. E Paulo diz para ele assim: por isso eu te admoesto, mantenha acesa a chama do dom de Deus que está dentro do teu coração. Como o Felipe leu aqui no começo da reunião, Romanos capítulo 12. A cada um de nós foi distribuída a proporção do dom de Cristo. Cada um tem uma parte, deve manter ela acesa, funcionando. Reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos. E o Senhor, irmãos, não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. É uma coisa que está em falta nos nossos dias. Nós vivemos atemorizados. Nós vivemos com problemas, com medo de muitas coisas, principalmente da morte.
Quem já pensou no seu dia, no dia da sua partida? Nos últimos tempos, vem e vai esse pensamento no meu coração. O que será depois da minha partida? Será que você já foi atingido pelas dúvidas com respeito a isso? Se o Senhor, no dia de hoje, irmãos, através do seu Santo Espírito, por pura misericórdia e graça, abrir para nós algo desse tema, a nossa eternidade com Ele, que nossa alma é uma alma imortal, não é? Que nós não precisamos temer os que matam o corpo, mas devemos aprender quem verdadeiramente devemos temer, como está lá em Lucas, capítulo 12, e que Ele, dentro do nosso espírito, possa acender essa luz, que Ele acendeu a muitos irmãos em toda a história do mundo. Ele destruiu a morte e trouxe luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, se isso verdadeiramente acender no nosso coração, todo o temor vai embora. Nós verdadeiramente vamos reconhecer de que espírito nós somos, que é um espírito de poder, de amor e de mente sã, de mente esclarecida, de mente equilibrada, que pensa conforme as Escrituras, através do Espírito Santo. Quando nós olhamos para os nossos dias, irmãos, muitas pessoas são otimistas, e quando acontece um problema, elas olham para nós e dizem o seguinte: não, veja bem, há jeito para tudo. Qual é a próxima frase? Só não há para a morte, não é? A verdade é que o Evangelho resolveu essa situação. O Evangelho resolveu esse problema. Há jeito para tudo, inclusive para a morte, porque Jesus Cristo destruiu a morte, como o André leu ali, 1 Coríntios capítulo 15. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Para nós, e o aguilhão da morte é a ideia de uma serpente ou um escorpião que te pica, mas o veneno não tem mais efeito sobre você. Então, por isso você pode perguntar, os cristãos ainda morrem, ainda sentem essa picada, não é? Mas eles estão com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E garantiram a sua ressurreição. Garantiram que se levantarão no último dia. Os justos resplandecerão no reino do seu Pai. Essa é a nossa esperança. É isso que nós estamos lembrando hoje, irmãos. Se a nossa esperança em Cristo está somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, quando Paulo visa encorajar Timóteo a verdadeiramente avivar o dom de Deus que havia nele, qual é a base de tudo isso? A obra de Cristo. Deus te chamou, irmão. Deus te salvou. E não foi por obras que você fez, foi pura determinação e graça, que foi estabelecida no coração dele antes dos tempos eternos e foi manifestada quando Jesus se manifestou. Jesus, o Evangelho de Deus, conforme Romanos capítulo 1, verso 3. O Evangelho de Deus que diz respeito ao seu Filho. E o texto diz, o qual ressuscitou dentre os mortos, segundo a linhagem de Davi, diz o texto. E foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Ele venceu a morte. E nós, unidos a Ele, podemos experimentar da sua vitória. Então, os otimistas estão equivocados com respeito a isso. Somente o Evangelho responde à origem, o propósito, a moralidade e o destino de todo ser humano. E aqueles que têm o Evangelho estão seguros, podem andar seguros, tendo uma mente equilibrada pelo Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, por que nós, cristãos, ainda sofremos esses danos? Por que nós ainda somos atingidos por essas coisas? Por insegurança, por medo, pelas instabilidades dessa vida? Por que nós não somos felizes? Por que nós não usufruímos daquilo que Deus nos deu em Cristo? Quais são as causas disso? Será que nós, verdadeiramente dentro do nosso coração, temos uma revelação clara
da vida e da imortalidade? Será que nós conhecemos o que acontecerá conosco no momento em que nós fizermos essa passagem? Que a nossa alma sair do nosso corpo? Será que nós conhecemos a respeito das coisas futuras? E será que nós vivemos nessa terra à luz das coisas futuras, nas quais nós temos genuína esperança? Será que o fato de nós não conhecermos, de nós não termos experimentado uma visão clara sobre essas coisas, em realidade, e o fato de nós estarmos tão envolvidos com essa terra, que estamos arraigados às coisas dessa vida, não são a causa da nossa segurança, do nosso medo, das nossas depressões, das nossas necessidades de tomarmos remédios para dormir, remédios para controlar nosso humor? E eu não estou falando nada contra remédios. Pelo contrário, existem muitas pessoas que precisam ir no médico e ver se não tem nenhuma deficiência biológica, física, e que necessitam supri-la com remédios. Mas uma coisa eu sei, irmãos, o Senhor é o Senhor das nossas almas. O Senhor é o pastor e bispo das nossas almas, como diz 1 de Pedro, capítulo 5. Nós chegamos a Ele. Ele é o grande pastor, Ele é o bom pastor, Ele é o sumo pastor. Ele cuida de nós. E se nós estivermos em Cristo, estamos seguros. Os irmãos lembram de Hebreus, capítulo 12. Perdão, irmãos, Hebreus capítulo 13, verso 5 em diante, diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes. E veja o que diz o texto. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Essas são as palavras, as mesmas palavras que Paulo está dizendo a Timóteo, irmãos. Não te envergonhes do Evangelho. O Senhor não nos deu um espírito de medo. O Senhor nos deu um espírito de poder. O Senhor nos deu um espírito de amor. O Senhor nos deu um espírito de mente sã. E à medida que nós vamos reconhecendo as questões relacionadas ao Evangelho, da nossa glória futura, predestinada desde os tempos eternos para a igreja, como diz 1 Coríntios capítulo 2, que nós vamos ler adiante, então nós vamos pisando em solo seguro, firme. Vamos vendo que nós não estamos numa corda bamba, irmãos, que hoje nós estamos perdidos, amanhã nós estamos seguros, e tudo depende de nós e aquilo que nós fazemos. A própria epístola de Paulo a Timóteo, mais para frente, vai dizer o seguinte: o Senhor conhece os que são seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Há nosso trabalho no Senhor, sem dúvida nenhuma, mas o Senhor que começou uma boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ele tem os nossos nomes marcados na palma das suas mãos. Ele garantiu o nosso destino eterno. Estando nas mãos dele, estamos totalmente seguros, arraigados e alicerçados nele. Estamos totalmente seguros. Então, de onde vem a insegurança e o medo? Irmãos, muitas vezes nós não usufruímos estas coisas vindas da parte do Senhor, porque as nossas raízes estão aqui na terra. Porque estamos presos às coisas desse mundo. Porque nós estamos fazendo tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões escavam e roubam. Nós estamos gastando a nossa energia com as coisas dessa vida, nos ocupando e ocupando todo o nosso tempo e os nossos recursos
com os cuidados dessa vida. Nós estamos interessados em adquirir a nossa recompensa nessa terra. Então, buscamos por conta própria a nossa recompensa. E não aguardamos em Deus. Muito diferente dos irmãos do passado, dos apóstolos, que tinham a sua esperança em Deus. Eu lembrava aos irmãos na terça-feira, Hebreus também, capítulo 10, e disse aos irmãos que às vezes a gente esbarra em textos que nos derrubam como um soco de um grande pugilista. É lockout na hora, né, irmãos? Um texto como o verso 20, por exemplo. Aliás, verso 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Eu penso o seguinte, irmãos, que às vezes a gente lê a Epístola aos Hebreus, capítulo 5, verso final, onde diz que eles não podiam ouvir sobre Cristo como sumo sacerdote, porque ainda precisavam de leite, e não de alimento sólido, porque o alimento sólido é para os maduros, aqueles que são experimentados na palavra da justiça, pelo exercício das faculdades. E daí nós lemos uma coisa como essa e pensamos, esses hebreus, eles realmente estavam numa categoria bem abaixo de nós somos crentes já mais maduros, nós reunimos há tantos anos somente em nome do Senhor, então nós estamos já mais que habilitados para receber palavras sólidas, alimento sólido. Esses irmãos são os desse verso aqui. Eles receberam com alegria o espólio dos seus bens. Talvez algum dia, algum governante, inimigos do Evangelho, chegaram nas casas desses irmãos e expulsaram eles para fora das suas casas, somente com a roupa do corpo, e roubaram todos os seus bens, e saíram andando com sua família, como acontece em muitos países, onde o Evangelho, onde as pessoas são inimigas do Evangelho. Não é? E se toma uma cidade, entra-se numa estação de rádio, e anuncia-se que todos aqueles que não são da religião daqueles adeptos saiam em 12 horas. E todos os irmãos e irmãs têm que tomar suas roupas e só com a roupa do corpo embora. Esses foram os hebreus. Eles receberam com alegria o espólio dos seus bens. Por que eles receberam com alegria o espólio dos seus bens? Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Aqui nós temos a comparação entre as coisas dessa vida e o que nos aguarda no reino por vir. E tendo os olhos no reino por vir, tendo ciência clara do que acontecerá no futuro, nós podemos perder qualquer coisa nessa terra, irmãos. Até mesmo perderemos com alegria. E eu sei que isso choca o nosso coração, porque o Senhor nos guarde que alguém nos tome nossa jaqueta, cobertor que nos cobre. Imagine nossa casa, nossos bens, e realmente estarmos preparados para receber com alegria tal coisa, como aconteceu com os apóstolos, às vezes sofrimentos físicos, como o final de Atos capítulo 5, que diz que eles foram embora felizes, porque foram considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome do Senhor. Precisamos, irmãos, ter realidade dentro do nosso coração para conseguir sobreviver a esses sofrimentos com alegria. Quando as coisas apertarem para nós, o que será de nós, irmãos? Quando as coisas começarem a ajustar para nós, quando ficarem mais estreitas para nós, o que será de nós? O que faremos? O que cada um de nós fará? Será que nós vamos estar com os nossos olhos no futuro? Na realidade de que nós não devemos temer os que matam o corpo e nada pode fazer depois disso, como Jesus disse,
em Lucas 12, quando estava estimulando os seus discípulos a não negarem ele, que eles deviam de falar em todo lugar, que não deviam temer homem algum. E Jesus dizia: eu vou ensinar para vocês quem vocês devem temer. Vocês devem temer aquele que depois de matar o corpo, pode também lançar a alma no inferno. A esse é quem vocês devem temer. Então, irmão, irmã, por que Paulo pode estimular Timóteo a não ter medo, a não ter vergonha? Por quê, irmãos? Porque Paulo aprendeu bem a lição de quem nós devemos temer. E não há nada nessa terra que nós devemos temer. O único que nós devemos temer é o Senhor. A Ele dar o respeito e a honra que lhe é devido por causa da posição em que Ele ocupa. Esse é o temor do Senhor. Entregar a Ele o que é devido por causa da posição de honra que Ele ocupa como soberano de todo o universo. E ser libertados das amarras dessa terra. Sabe, irmãos, nós trabalhamos, nós adquirimos coisas, gastamos a nossa vida, gastamos nossos recursos, ocupamos 100% do nosso tempo, não fazemos nada em prol do reino de Deus. Então as lutas vêm, as tribulações vêm, o medo vem, as angústias vêm, a insatisfação vem, a insegurança vem, os temores vêm, o desespero da vida vem, o medo da morte vem, o Senhor da morte nos engana, né? Aquele que usa a morte para aprisionar os homens nos engana a nós, irmãos, que somos cristãos, e nós não percebemos os ardis do diabo nos angustiando, tirando a nossa paz, e os motivos pelos quais estas coisas foram abertas para que Ele fizesse isso conosco. As nossas amarras nesse mundo, as nossas raízes nessa terra. Nós estamos presos a essa terra e balançando no que se concerne ao céu. E nós deveríamos estar presos ao céu e soltos no que concerne essa terra, de malas prontas, preparados para a viagem, preparados para morrermos e estarmos com Cristo, prepararmos para a vida em Cristo, mas preparados. Como dizia o irmão Atamásio lá de Cariacica, preparado não, preparando sempre. Sempre preparando, sempre se aperfeiçoando, sempre se aprimorando no temor do Senhor. E assim, irmãos, nós vamos sentir alegria, segurança, lembrar das palavras do nosso Senhor, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lembrar que Ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Lembrar o salmista no Salmo 34, quando diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Diz o texto: clamou o aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Feliz, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Quando nossos olhos estiver nas coisas do céu, quando a nossa mente estiver nas coisas do céu, quando nós estivermos soltos dessa terra, teremos uma vida de gozo e paz e alegria, sendo bem-aventurados. O Senhor nos ajude, irmãos. Então, tome cuidado onde está posta as suas raízes. Outra coisa, irmãos, tome cuidado com a sua falta de entendimento sobre o céu e sobre as glórias futuras da igreja. Se nos perguntarmos hoje, o que será depois da morte? Nós temos resposta para isso? Nós estamos verdadeiramente bem fundamentados no que acontece com um cristão depois que ele morre?
Por incrível que pareça, cada vez que a gente vive mais a gente se surpreende com cristãos que ainda imaginam que o homem vai dormir o sono da alma, como os adventistas pensam, as testemunhas de Jeová. E muitas pessoas que professam a fé em Jesus Cristo pensam essas coisas estranhas e alheias à fé. O que vai acontecer quando eu e você partirmos? Segundo Apocalipse 14:13, irmãos, os que morrem, morrem em Cristo, morrem no Senhor. Eles descansam das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Quando um cristão morre, ele está seguro. Ele entrou no descanso eterno. Descansou das suas fadigas. Leva consigo suas boas obras. E são felizes, bem-aventurados, diz o texto, os que desde agora morrem no Senhor. São felizes porque estão seguros. Eles receberam sobre si aquilo que desejava Balaão em Números 23, que eu morra a morte dos justos. Se os irmãos abrirem, por exemplo, no Salmo de número 37, que isso seja realidade para nós, irmãos. O Senhor nos ajude. Verso 35 diz assim: eu vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Veja a ironia do salmista. Passei e eis que desapareceu. Procurei-o e já não foi encontrado. Ele está dizendo o seguinte: eu vi um ímpio que se levantava, que se fazia grande, prepotente. Foi o que eu vi, né? Passei de novo, e o que aconteceu? Ele desapareceu. Sumiu. Foi consumido. Já não foi encontrado. Agora veja o verso 37. Observei o homem justo, que atenta no que é reto. Porquanto o homem de paz terá uma morte feliz, um porvir feliz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e a descendência dos ímpios será exterminada. Então, irmãos, nós podemos nos sentir seguros que teremos, se somos crentes, um porvir feliz. Amém? Isso é o que o Senhor foi preparar para nós. Estaremos com o Senhor. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Segundo a parábola, que não é a parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, um filho de Deus não está sozinho na morte. Ele é conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos lembram, né? De um rico e Lázaro. Esse homem tinha muitos bens nessa vida, o rico, mas o seu nome nem é mencionado. Mas com respeito a Lázaro é dito o seguinte, com respeito a Lázaro, tem o nome dele e o texto diz que os anjos o conduziram até o seio de Abraão. Então, na sua morte, ele não está sozinho. Os anjos de Deus vêm e o levam até a presença do Senhor. Ele está seguro. Ele será conduzido para o paraíso para estar com o Senhor. Será que nós entendemos que essas são as coisas que nos esperam? Ele foi regenerado, esse homem tem a vida eterna, sabe que os seus pecados foram perdoados, ele foi reconciliado com Deus e que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que nada pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então é disso que nós precisamos saber, irmãos.
e responder, amém? Ele está com Cristo, como diz Filipenses 1, 21, 2 Coríntios 5, e diz, prefiro partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor, incomparavelmente melhor. E nós vimos, quando estávamos expondo Filipenses, que havia uma luta no coração de Paulo. Ele gostaria de estar com os irmãos. E se estivesse entre os irmãos, era para a edificação da igreja. Então, se vivo, viu para a edificação do corpo de Cristo. Mas é melhor partir e estar com Cristo. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Essas coisas têm que estar dentro das nossas mentes, têm que ocupar o nosso pensamento, irmãos. Nós devemos conhecê-las e poder dar resposta a elas. O Senhor dá boas-vindas a um filho de Deus. Os irmãos lembram de Estevão, capítulo 7, verso 56 de Atos. Ele olhou o céu e o Filho do Homem estava em pé para recebê-lo. Que glória, né, irmão? Que honra. O Senhor nos recebendo em suas moradas celestes. Mas não somente isso. Ele agora está cantando louvores com os santos anjos de Deus no céu, como está lá em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Eu lembro de uma história de um pregador que um pequeno missionário foi visitar sua congregação de milhares de pessoas. E quando eles estavam na cidade, esse homem, por um descuido, atravessou um sinal vermelho e um caminhão esbarrou no carro deles e arremessou para fora do carro suas 2 filhas. E o jovem sobreviveu, mas as 2 filhas morreram. E o pai e a mãe também sobreviveram. Mas as 2 meninas morreram. E um genuíno homem de Deus, esse homem disse que foi consolar o amigo. Disse, irmão, não faço nem ideia do que te dizer. Ele disse que ele foi surpreendido por aquilo que o amigo disse para ele. Ele disse, pastor, eu trouxe as minhas filhas do interior para cá, para que elas tivessem a experiência de estar reunidos com milhares de irmãos. Eu só não sabia que era a universal assembleia dos santos arrolados no céu. Eu trouxe elas para aqui, pastor, porque eu gostaria que elas ouvissem o louvor de vocês, que é uma coisa maravilhosa, o coral. Eu só não sabia que seria o coral dos anjos e dos santos no céu. E aquele pastor ficou envergonhado diante daquele homem simples, que reconhecia a realidade do mundo vindouro e vivia à luz dessa realidade. Porque há uma grande diferença entre nós falarmos sobre isso e quando nós somos atingidos por algo dessa maneira, dessa magnitude, podermos descansar em Deus com esse tipo de confiança, irmãos. Há uma grande diferença. O Senhor nos ajude. Não é? Então, agora o Filho de Deus conhece o som do céu. O verdadeiro som do céu. Que não tem nada a ver com esses louvores que nós ouvimos nos nossos dias. Egocêntricos, almáticos, centrados na pessoa do homem. Mas são os louvores do Criador e do Cordeiro. Não é? Diante do céu. Esse Filho de Deus conhece a glória eterna e indescritível. Por isso, aqueles que morrem em Cristo estão no lucro. Descansam das suas fadigas. Os irmãos já consideraram o dia da sua partida? Espero que sim. Se você está aqui e não é um cristão, só existe 2 formas de morrer. Uma está lá em João, capítulo 8, verso 24, e a outra está em Apocalipse, capítulo 14, verso 13. Jesus disse para os fariseus o seguinte: se não crerdes que eu sou, os vossos pecados morrereis. Ou nós morremos em Cristo, ou nós morremos nos nossos pecados. Se nós morrermos nos nossos pecados, sofreremos o dano da ira de Deus sobre nós durante toda a eternidade da nossa alma.
por milhões e milhões de anos. Amém, irmãos? Então nós precisamos ver se o desespero que nós temos com respeito às coisas desse mundo, o medo, o temor, a angústia, as necessidades de suprirmos a nossa consciência com tantas coisas, não vem do fato de desconhecermos aquilo que é a realidade de um cristão depois da sua morte. Mas isso tudo, irmãos, precisa ser claro e profundo, mais íntimo do nosso coração. Porque talvez você possa dar uma aula do que eu acabei de falar aqui. Mesmo assim, quando isso for acontecer com você, você não saber nem para onde ir, nem o que fazer. Você ser atingido pelo temor da morte. Porque, e eu gostaria muito de considerar isso com os irmãos, e que nós orássemos por nós mesmos, uns pelos outros, nesse sentido, irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor nos dê uma clareza dentro do nosso coração do que são as glórias futuras preparadas para os filhos de Deus. Os que olho nenhum jamais viu, nem ouvido nenhum jamais ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, será que verdadeiramente nós nos sentimos seguros, porque temos essa certeza no mais profundo do nosso coração? Como nós vemos essa certeza que existia na maioria dos irmãos que partiram no Senhor, que eram crentes, nascidos de novo, que nós ouvimos as suas histórias por milhares e milhares de anos aí. Os relatos das palavras dos homens de Deus antes da sua morte, descansando em Cristo, seguros, porque sabiam que não estariam sozinhos, sabiam que estariam com o Senhor. Então, para concluir, irmãos, pensando nessa realidade, eu gostaria que nós lêssemos juntos 1 Coríntios capítulo 2, que o Senhor mesmo, pela sua palavra, nos ajude, que o Senhor mesmo possa abrir os nossos olhos. Quando nós ouvimos canções sobre esse texto, nós sempre imaginamos que nós vamos ser surpreendidos quando, no momento, no futuro, essas coisas acontecerem conosco. Não é verdade, irmão. Se você ser cuidadoso com o texto, você vai perceber que está falando que os olhos desses irmãos já haviam sido abertos para essas coisas nesse tempo presente. E antes de ler, eu gostaria de antecipar isso para os irmãos. O verso 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. Isaías 64, 4. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. É isso que está escrito aí na sua Bíblia, irmão? Então agora, no presente, falando aos coríntios, Paulo diz que Deus, para eles, já havia revelado estas coisas neste tempo. Deus nos revelou, já nos revelou, já nos demonstrou. E como nós precisamos verdadeiramente ter os nossos olhos abertos, irmãos, como crentes, para experimentar aquilo que já foi demonstrado por Deus diante de todos, para que possamos usufruir das coisas celestiais que já foram dadas para a igreja, que foram predestinadas para a glória da igreja, antes da fundação do mundo. A sabedoria que é experimentada entre os maduros, aqueles que estão seguros, e que o Senhor possa abrir os nossos olhos para essas coisas. Às vezes a gente está no carro assim, irmãos, e vem um pensamento:
Mas e o que acontecerá depois? O diabo é um especialista em lançar dardos nas nossas mentes, irmãos. Se nós não tivermos a palavra de Deus, né, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, então nós vamos cair no engano do diabo. E quando nós fomos atingidos, mas será que depois da morte vai haver alguma coisa mesmo? Ou será que eu vou apagar e deixo de existir? Vou ser aniquilado. Ninguém será aniquilado nesse sentido, irmãos. Nem mesmo os ímpios, que depois da sua morte já vão para a sua prisão preventiva. Ninguém será aniquilado. Todos passarão pela morte e haverá alguma coisa dos portais para lá. Amém? E nós precisamos estar claros no Senhor. Não importa mais nada, irmãos. Não importa o que você tem que pagar amanhã, irmão. Não importa o que você está pensando em fazer. Não importa quantas reformas você quer fazer na sua casa, meu irmão, minha irmã. Não importa o que você projetou para a sua vida. Não importa se hoje te pedirem a tua alma. O que tu tem preparado, para quem será? Não importa quanto dinheiro você tem no seu banco, não importa quanto tem na sua poupança, se tem muito, se tem dívida, não importa. Importa é o que acontecerá com a sua alma imortal. É isso que importa. E é para isso que o Evangelho é anunciado. É para isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que não faz distinção, que é pregado, e o Espírito Santo está aí para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, da incredulidade, da justiça, porque a justiça de Deus está sentada à destra de Deus, porque Jesus disse da justiça, porque eu vou para o Pai, e não mais me vereis. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já tem a sua sentença estabelecida na corte celestial. E tem os seus dias contados, e será lançado no lago de fogo com todos aqueles que o seguiram. Não importa o que digam, esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não volta atrás. Tudo que Deus disse que acontecerá, será o que vai acontecer. Não importa os argumentos humanos, e não importa o que você está pensando em fazer amanhã. Não importa os seus planos, se importe com aquilo que vem primeiro, com a sua alma. Se ocupe com a sua alma. Se ocupe e ocupe o seu tempo, tudo que você é e tudo que você tem, para construir tesouros no céu. Como Paulo disse aos ricos, em 1 Timóteo 6,17, exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua confiança na instabilidade das riquezas, mas em Deus que a tudo nos proporciona, ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos no dar, prontos a repartir. E ele repete, agora existe um outro tesouro que eles devem guardar, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de poderem se apoderar da verdadeira vida. Paulo está dizendo para os ricos, acumulem tesouros onde a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Façam isso com as vossas vidas, porque o dia de amanhã só o Senhor sabe. Amém? Vamos fazer a leitura aqui então. 1 Coríntios capítulo 2. Já estamos encerrando. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós,
senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas e sim no poder de Deus. Entretanto, para que você não pense que os irmãos, os filhos de Deus, são ignorantes, como é o pensamento da maioria das pessoas deste mundo, que acreditam em histórias da carochinha, como falam de nós, em crendices. Por isso tem um entretanto aqui. Entretanto, nós expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa era que se reduzem a nada. Veja, irmãos, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria de Deus predestinada desde os tempos eternos para a glória da igreja. Sabedoria que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E agora vem o texto, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Como pode ser que as coisas que eu estou falando para você sejam uma loucura? Será que o que eu estou falando para você é uma loucura? Será que as coisas que estão sendo ditas são um desatino? Será que todo o seu conhecimento humano vê as coisas que foram ditas hoje como coisas estranhas, loucas, desatinos? Ou será que Deus está certo e nós estamos equivocados? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E agora você entende o que é ter a mente de Cristo, irmão. Ter a mente de Cristo é fazer parte deste grande povo que foi repartido Cristo vivo em cada um dos seus membros. E que agora, pela essa provisão de vida, pode usufruir dessa riqueza que está em Cristo Jesus. E que foi dada para eles desde os tempos eternos, para que eles possam ser participantes da glória com Cristo. E que foi repartida entre eles riqueza de vida. O homem natural não entende essas coisas, são loucura para ele.
E, irmãos, nós precisamos reconhecer que muitos de nós têm padecido de uma pobreza no que concerne as coisas espirituais, porque estamos arraigados às coisas dessa vida, porque desconhecemos as coisas que virá no futuro e porque não temos uma realidade espiritual. E eu gostaria de dizer para alguns que estão entre nós aqui, pode ser que muito tempo você está congregando, mas você não sabe o que será de você amanhã. E você tem insegurança com respeito à sua vida e à sua morte. Então não adianta você estar entre o povo de Deus sem ter a Cristo. Porque sentado numa cadeira, domingo após domingo, não será sentar numa cadeira, domingo após domingo, não será garantia de que você estará com Cristo. Há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então devemos considerar a nossa salvação diante de Deus. Provai a vós mesmos se vocês estão na fé ou não, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 13. Devemos colocar nosso coração diante de Deus e ver se essas realidades existem dentro de nós. Não estou falando que você e eu, irmãos, como cristãos, não podemos nos distrair de Cristo e estar presos nas coisas dessa vida. Não. Mas o perigo maior é se você não tem a Cristo. Essa é a primeira classe de pessoas. Então, para nós que temos a Cristo, o perigo é estarmos arraigados nessa vida e nos esquecendo dessas riquezas e sofrendo por sairmos do seguro refúgio que há em Cristo e estarmos expostos aos perigos dessa vida. Também há um grande problema nisso. Vamos correr para Cristo, irmãos. Vamos voltar para o refúgio. Que o Senhor, vamos orar juntos, que o Senhor abra os nossos olhos, que exista uma realidade no nosso interior, que exista segurança diante de qualquer adversidade, que nós possamos nos contentar com as coisas que o Senhor já nos deu, vivermos alegres. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Veja, irmão, o próximo verso diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, perto no tempo e perto no espaço. Seja a sua maneira de viver conhecida de todos os homens. Imagina, irmão, um homem do mundo, uma mulher do mundo olhar para você e para mim como filho de Deus e ver que você é sem moderação, você é descontrolado, você não tem uma mente sadia. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Por isso você pode estar alegre, porque você é contente com o que Deus te deu. E Deus te deu tudo. Deus nos deu tudo. Deus deu o seu próprio Filho, como diz Romanos 8,32. E nele está todas as riquezas que nós precisamos. Não há nada que nos falte. Cristo nos supre totalmente. E olhando para essa realidade futura, olhando para essa realidade do porvir, nós podemos experimentar como se fosse um aperitivo dessas realidades hoje. Um pré-gozo da eternidade. Já vivendo à luz desse tempo. E que o Senhor nos ajude, irmãos, no dia de hoje. Que o Espírito Santo possa nos mostrar o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Não aqui, mas dentro do nosso coração, através da sua palavra, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, reconhecendo aquilo que Deus disse que faria e baseando-se naquilo que Ele fez, percebendo que Ele é fiel para cumprir cada uma das suas palavras. E foi isso que Abraão fez, foi isso que Enoque fez, foi isso que Moisés fez, por isso que eles trocaram o prêmio dessa vida por uma cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. E que nós possamos viver nessa condição,
Gostaria de pedir que nós nos colocássemos de pé em nome do Senhor Jesus e orássemos para que isso aconteça conosco. Bendito seja o Senhor, que isso aconteça conosco, irmãos. Que hoje nós saiamos aqui diferente, para uma vida diferente, livres de toda a pobreza que nós temos experimentado por conta de não estarmos debaixo desse seguro refúgio que é o Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos nos curvar diante de Deus, pedir perdão dos nossos pecados, considerar a nossa vida diante do Senhor, que o Senhor nos ajude a abrir os olhos do nosso entendimento, nos dá espírito de sabedoria e de revelação, para nós reconhecermos, irmãos, a grandeza que é a chamada cristã. A glória que é sermos herança de Deus. E a suprema grandeza do seu poder, como Paulo diz em Efésios 1,19, para conosco os que cremos, o poder de Deus é um poder eficaz para salvar totalmente os que se achegam a Deus. Esse é o poder de Deus. E o Senhor Jesus vive para interceder por nós. Então hoje é o dia, irmãos, de nós orarmos ao Senhor para que os nossos corações sejam atingidos pelo rio da graça de Deus. E que essa graça se torne uma fonte em nós a jorrar para a vida eterna. Desde hoje para a vida eterna. Vida vinda do trono de Deus e derramada através de nós e por meio dos nossos corações. Senhor, nós oramos a Ti e colocamos tudo isso diante do Senhor. Nós reconhecemos que externamente, Senhor, muitos se dizem cristãos, quando de fato não o são. E nós pedimos por esse Espírito que por milhares de anos tem convencido os homens do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor possa alcançar aqueles que não Te conhecem. Que o Senhor também, Senhor, possa avivar-nos para Ti mesmo, cada um de nós, para vivermos uma vida de retidão e santidade na Tua presença. Quem habitará na Tua casa, quem subirá no Teu santo monte? Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro. Aquele que segue a justiça. E nós queremos verdadeiramente andar em santidade na Tua presença. Ajuda-nos a nos libertar das coisas que nos prendem, Senhor. De tudo que nos impede de correr a carreira. E confiar somente em Ti. Como Paulo disse a Timóteo, eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar no meu depósito até aquele dia. Que isso seja a realidade para nós. Que possamos ser participantes dessa vitória que vence o mundo, que é a nossa fé, como diz a Tua palavra em 1 João capítulo 5. Nós oramos no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Clamamos Deus.